Vamos entrar na palavra do Senhor? O tema da palavra desta noite é a justiça de Deus. Então vamos abrir no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 9. Se as coisas não andam dando muito bem na sua vida, pode ser que este culto de hoje seja um dos mais difíceis. Presta atenção. De você querer permanecer, ficar aqui dentro da igreja hoje. Sabia disso? Talvez seja uma das palavras mais difíceis de você interpretar. Por quê? Porque é a palavra de Deus. É a verdade. E como a palavra de Deus ela é soberana e é ela que está sendo lida, vamos ter bastante reverência perante ela, amém? Provérbios capítulo 15, versículo 9 diz assim: o caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas o que segue a justiça, Ele ama. Então, para entender o que vocês estão lendo, o que significa ímpio? Ímpio significa uma pessoa herege. Herege é todo aquele que deturpa a palavra de Deus para o seu próprio benefício. Herege é aquele que arruma outras doutrinas para ser colocada em cima da doutrina que é do Senhor, a sã doutrina. Então o ímpio, ele é herege, ele é incrédulo, é aquele que não tem fé, e também é um indivíduo que ofende a moral e a justiça de Deus. É uma pessoa que age com libertinagem, porque ela abusa da liberdade. Os ímpios, por sua vez, são aqueles que ainda não têm o senhorio do Senhor Jesus, mas acreditam em Jesus, viu? Mas Jesus ainda não é Senhor da vida dessas pessoas. Por quê? Porque elas vivem os seus próprios caminhos. Entenderam o que é ímpio? Então vamos ler o versículo de novo para vocês entenderem melhor? Porque não é sobre o ímpio que eu quero falar. O caminho do ímpio é o que diante de Deus? Abominável. Mas os que seguem a justiça, o que acontece? Ele quem? Deus. Deus te ama? Amém. Eu também sinto isso. Qual justiça então nós devemos seguir para sermos amados por Deus? Qual justiça nós devemos seguir para ser amados por Deus? Então é necessário que a gente saiba o que é justiça, mas a justiça que é dita pela palavra. Então vamos lá. Essa palavra justiça que está aqui no livro de Provérbios e em toda a Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento, ela só muda a gramática, a forma de pronunciar. Não sei, não pensei nisso. Por quê? Porque a Bíblia, o Velho Testamento é escrito, vocês lembram em que idioma? No hebraico. E o Novo Testamento é escrito em quê? No grego. Provérbios está no Novo ou está no Velho? Então, nós temos que procurar o que significa justiça no dicionário hebraico. Então, para trazer essa palavra para vocês, eu me preparei, porque eu tenho esse material em casa. Não adianta só falar justiça, justiça, e ficar um conceito meio que vago dentro da sua mente. Não, tem que explicar. Então, vamos lá. Esta palavra, em específico em Provérbios, justiça, significa, eu vou tentar ler, tá bom? Deveria ter pedido para o Tiago escrever para mim no PowerPoint, mas eu vou soletrar que eu acho que fica melhor. S-E-D-H-A, com um tracinho em cima, Q-A-H. Significa Sedrancan, não sei. Mais ou menos isso. Isso no grego. E o que significa essa palavra no grego? Retidão, comportamento irrepreensível e integridade. Ou seja,
significa ter uma postura e ações que o próprio Deus possui. Olha que interessante. Ter ações e uma postura que o próprio Deus a quem eu sirvo tem. E que espera, Deus, né? Espera que o seu povo também preserve. Então essa palavra Sedirhá significa, de um lado, aceitação plena por nós, da vontade de Deus, e por o outro, uma equidade, que significa julgamento justo, ser imparcial, em relação ao próximo. Então Deus trata com o seu povo segundo a justiça e irrepreensibilidade que o seu povo demonstra. Um homem chamado Abraão, de início, é quem eu quero usar para exemplificar isso que eu estou explicando para vocês. Ainda não estou pregando para vocês. Eu estou dando uma introdução para vocês entenderem o que é justiça, para que vocês possam entender a palavra. Amém? Vamos lá então? Abraão viveu numa família, a família de origem, o pai, a mãe e os irmãos dele na época, que não serviam a Deus. Não o Deus que nós servimos, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então naquela época Deus chamou Terá, né? Deus apareceu em visão para Terá. Terá discerniu que tinha que seguir a Deus, mas não fez isso. E é interessante que o que a gente não resolve na nossa geração, fica para a próxima geração resolver. Como Terá não resolveu isso, ficou para quem servir a Deus de todo o coração? Um dos filhos. No caso, nós sabemos que foi Abraão. Abraão, então, ele não entendia. Eu imagino Abraão inconformado, da mesma maneira que eu já fiquei muitas vezes na minha vida, de saber por que a minha vida era tão custosa, por que as coisas demoravam tanto para acontecer, e por que parecia que a grama do vizinho era mais verde do que a minha. Eu já pensei em tanta bobagem, igreja, quando eu não servia a Deus, e servindo a Deus eu não tinha muitas respostas, mas eu também não fazia pergunta. Eu não vinha nada preparado no meu coração. Às vezes eu me importava só com o dia a dia e esquecia que não é só com o nosso dia a dia que Deus está preocupado. Deus está preocupado com a nossa eternidade também. Existem dois reinos, um visível e um invisível. Se você desconsiderar as coisas invisíveis, certamente aqui nesta terra você não vai dar muito certo, não. Infelizmente, né? Porque as coisas invisíveis são tão mais fortes quanto as coisas visíveis. Tá bom, então Abraão, mesmo sem conhecer a Deus, por quê? Para quem é que Deus se revelou e entregou a sua lei? Lei é a palavra, tá? Lei é a palavra de Deus. Para quem foi que Deus se manifestou e entregou as tábuas da lei, entregou para um homem tudo que ele queria que fosse feito? Vocês lembram o nome deste homem? Moisés. Só que Moisés não vem antes de Abraão. Moisés vem depois de Abraão. E como ainda a palavra não tinha sido dada por Deus, mas nós sabemos que os desígnios do Senhor não começou de Moisés para frente. Nós sabemos que toda a justiça já estava dentro do coração do Senhor. Então, como conhecer algo que eu não sei que existe? Como que vocês podem estar aqui esta noite buscando algo que nem mesmo vocês sabem que existe? Ou talvez não tenha fé o suficiente para trazer à existência algo que você está ouvindo falar, você ouviu dizer. Eu acredito que foi a mesma coisa que aconteceu com Abraão. Mas Abraão, ele permaneceu firme. Se Deus fala, se Deus dá uma visão, não importa se você é crente ou não, meu irmão. Presta atenção aqui, vamos escutar a palavra. Não importa se você é crente ou não. Se você tem o Senhor do teu coração e é justo, é reto,
é íntegro e quer servi-lo, Deus vai se manifestar para você. Deus manifestou para nós. Deus se manifesta para Abraão, então, e começa ali um trabalho sobre a vida dele. E a primeira coisa que Deus mandou Abraão fazer é sair da sua parentela, ou seja, larga os costumes da sua casa. Você pode não acreditar, mas seus pais são responsáveis pela tua vida, pela tua educação, mas também são responsáveis pelas coisas terríveis que acontecem com vocês. Infelizmente, por amar demais, às vezes nós pais acabamos nos perdendo. Aí vem o Senhor e Ele quer devolver uma paternidade aos filhos que têm problema com seus pais terrenos. Mesmo que a gente não venha a ter problema com os nossos pais terrenos, Deus, Ele vem com a sua paternidade para nos suprir de tudo, igreja. Não tem sido assim com você? Você não chega em alguns impasses na sua vida que você fala, com a sabedoria que eu tenho, eu não consigo ir mais para frente. Eu preciso de algo dos céus. Eu preciso de uma revelação, eu preciso que o Senhor fale comigo, Pai. Porque até onde eu pude, eu fui, daqui para frente eu não consigo mais. E assim foi a vida de Abraão, mesmo sem conhecer a Deus, como nós conhecemos hoje. A sua vida passou a refletir a justiça e a integridade perante Deus. E como que ele fez com que isso refletisse perante Deus? Aí no seu coração você sabe o que é que Abraão teve que mudou a vida dele? Abraão teve fé. Fala para o seu irmão, fé. Mais fácil e o mais difícil de tudo. Abraão teve fé em Deus. E o Senhor computou, acrescentou para Abraão, mesmo antes de Jesus nascer, mesmo antes da Bíblia ser dada, isso já foi imputado. O quê? A fé. Mas foi imputado como? Como justiça. E qual que é o tema da palavra de hoje? A justiça de Deus. Então a fé que Abraão teve foi imputado a ele, foi computado na vida dele, a justiça de Deus. Amém, igreja? Entenderam por que Deus amava Abraão? Provérbios 15, versículo 9. O que é que você precisa para que Deus te ame? Mas, ele deveria estar com letra maiúscula, o E, né? Mas ele ama o que segue. Entenderam agora por que é que Deus ama Abraão? Entendeu por que Deus ama algumas pessoas diferente de outras? Ah, Deus não faz acepção de pessoas, não mesmo. Mas que Deus trata diferente quem trata ele diferente, isso ele trata. Ah, isso ele trata. Então, ele ama quem ama a justiça. E o que é a justiça, igreja? Ser reto, ser íntegro, fazer o que é certo. E o que é certo perante os teus olhos? Porque o teu ponto de vista pode ser diferente do ponto de vista de Deus. Mas quem é que está certo nisso? Deus. É por isso que a tua vida trava. É por isso que a tua vida precisa de Deus para dar o quê? Uma alavancada. Amém, igreja? Vamos lá. Deuteronômio 16, 20. Se você estiver anotando, em Gênesis 15, 6 é que fala que a fé foi imputada como justiça na vida de Abraão. Deuteronômio 16, versículo 20, diz assim: ah, meu Deus, dai-me graça para passar essa palavra para vocês, porque isso aqui é o que queima no meu coração.
Eu começo hoje uma série de palavras para vocês que eu não sei se eu vou levar 2 ou 3 domingos para pregar isso aqui para vocês. Não tem como terminar essa noite. Mas essa noite eu inicio com vocês algo que vai mudar a história da sua vida. Você acredita nisso? Isso vai ser justiça para você, porque precisa de fé. Amém, igreja? Deuteronômio 16, versículo 20. A justiça, somente a justiça seguirás. Não ouçam outra coisa. Não busquem outras coisas. Não corram atrás de outras coisas. Nós só precisamos de uma coisa. Qual é? É atrás dela que temos que correr. A justiça, somente a justiça seguirás, para que vivas e possua em herança o quê? É herança. Meu Deus, eu nem sabia que eu tinha mais herança para receber. Meu pai faleceu. Tem mais? Meu Deus do céu. E quem nunca nem recebeu? E se você foi roubado? Se a sua herança foi roubada? E se você foi injustiçado? Ou a sua herança foi dada a outra pessoa em vida? Ou alguém perdeu a herança que era sua? O Senhor está te dizendo esta noite: eu tenho uma terra como herança para você. E essa terra, não pense você que é 12 alqueires, 50 alqueires, 1 alqueire, não tem nada a ver. Essa terra significa aquilo que é teu e você não colocou a mão ainda, e nem vai colocar, se você não entender o que é a justiça de Deus. Se vocês querem seguir algo esta noite, de Deus, é claro, né? Siga a justiça dele. Está escrito aqui em Deuteronômio. Amém? Vou tornar a perguntar para vocês, baseado no Deuteronômio que nós estamos lendo, que herança seria essa? O que é que você quer tanto conquistar? Igreja, eu não estou falando de salvação aqui esta noite. Eu não estou falando de vida eterna aqui esta noite, porque isso você já entende. Você já sabe que a sua vida eterna, a sua salvação está em Cristo Jesus, no seu sangue. Está na obra da cruz. Eu estou falando de coisas que você está perdendo e nem sabia que tinha possibilidade de ter. Eu estou falando de uma herança que é sua e que está retida por causa da justiça de Deus. Ou seja, Ele deu e Ele mesmo está segurando. Nosso papo aqui essa noite não é com o diabo. Aliás, nunca é. Nossa conversa aqui é com o Senhor. Amém? Gênesis 15, versículo 8. Abram todos, por favor. Eu estou usando essa noite a Bíblia Dake. Não estou na Shed. Porque o que eu preciso nessa palavra, nessa Bíblia aqui, está bem mais completa. Então, algumas coisas, alguns tópicos aqui que são pontuais, eu literalmente copiei daqui, ó. Porque está pronto, é maravilhoso, é só ler. Então, o capítulo 15 de Gênesis, versículo 8, diz assim. Ali nessa tradução está interessante que está Jeová, né? Mas Abraão chega para o Senhor, a Bíblia dele que explica, e ele diz, Shalom, Yahvé. Olha que tremendo. Ele chama Deus pelo nome. Então, Gênesis 15, versículo 8 diz, Abraão perguntou, Senhor Deus, não é Adonai, não é Shalom, é Senhor. Adonai e Yahvé, como saberei que hei de herdá-la? Uai, qual é a conversa nossa aqui esta noite? Eu não disse que vocês vão herdar? Eu não disse que tem uma herança para vir para vocês?
O papo aqui de Abraão com Deus era esse, só que no versículo 8 ele foi mais corajoso que muitos de vocês aqui. Ele perguntou: legal, mas como eu hei de saber que eu vou herdar? Aí eu preciso explicar aqui para vocês, olha, capítulo 15, aqui no subtítulo, aliás no título, é a aliança abraâmica é ampliada. Vamos lá então, vou explicar de uma maneira bem rapidinho para vocês. Deus queria cumprir na vida de Abraão o que Ele quer cumprir na nossa vida. O que Ele quer cumprir na vida de muitos aqui, que ainda não sabem. Só que Deus precisava de uma aliança com Abraão. E nós já temos aliança com Deus, vocês concordam com isso? Quem é a nossa aliança com Deus? Jesus, o sangue dele. Sangue é moeda espiritual. Então, Abraão chega para Deus e fala assim: eu estou triste, porque o Senhor tem me prometido tantas coisas e nem filho eu tenho. Eu tenho um funcionário, o Eliezer, né? A Damasceno. E o Senhor sabe que por lei aqui, né? Vai ficar tudo para ele. Por quê? Porque eu não pude gerar. A minha esposa é estéril. Aí Deus falou para ele: vem cá, meu amor. Tirou ele lá do conforto dele, da tenda, levou ele lá para a noite e falou para ele: olha para as estrelas do céu. E Abraão olhou, e foi justo nesse dia que isso foi imputado como justiça para ele. Sabe aquele dia que Deus te chama para falar com você de madrugada? Sabe aquele domingo que às vezes você falta no culto, ou você está no culto, mas não está acreditando em nada? Sabe quando você ouve alguma coisa e aquilo fecha a sua mente, porque você está habituado a olhar para pessoas e não para Deus? É justamente às vezes o dia que o Senhor quer te abençoar. Então Deus chama Abraão para fora e fala: olha para o céu. Qual louco vai levantar de madrugada num frio gostoso, vai lá fora porque Deus mandou olhar para o céu? Abraão foi. Eu iria e vou todas as vezes que eu senti que Deus está falando comigo. Quando Abraão olhou para o céu, Deus falou para ele: quantas estrelas? Ô Senhor, dá mais não. Está vendo? Esse é o número de descendentes seus. Vamos contar a areia do mar? Areia da praia? Também não tem como, Senhor. Então é muito, né? Esses são os seus filhos. Olha para o lado da pessoa que está aí. Ou ela é uma estrelinha ou ela é um grão de areia. Porque isso se diz respeito a nós. Deus disse assim para Abraão: além do filho que sairá do ventre da sua esposa, você terá descendentes a quem eu darei essa terra por... Senhor, mas como eu sei que eu vou herdar isso? Versículo 8. Aí Deus falou para ele: vai lá e pega uma novilha de 3 anos. Deixa eu ler aqui que eu não estou lembrada. Esperem um pouquinho só. Ele fala muito. 15:9. Pega uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3, um carneiro de 3. Vocês acham que Abraão foi lá no curral buscar esses bichos? Ele mandou, foi o Eliezer. O Eliezer chegou e falou: Senhor, como é que eu vou saber que esses bichos têm 3 anos cada? Eu fiquei imaginando isso na hora. Pode falar, meu amor. Como que eu vou saber se esses bichos têm 3 anos? Você vai lá naquele curral tal e tal. Você pega lá uma bezerra. Cadê? Verso 9. De 3 anos, uma cabra de 3 anos e um carneiro. Ai, me traz uma rolinha e um pombinho. O Senhor, Ele dá as coisas específicas. Ai, para o Senhor tudo é muito prático. Vamos facilitar as coisas. Não precisa ir para a igreja. Nós estamos no ano de 2023. Vai mudando a sã doutrina para você ver. Vai mudando a sã doutrina em tudo aí para te beneficiar, para você ver onde você vai parar com isso. Aqui lhe deu até a idade dos bichinhos. Aí Deus fala o que para ele mais para frente? Abraão trouxe estes. Aí Abraão
pega a novilha lá, a bezerra, não sei, e ele corta no meio. Patinha traseira para cá, patinha dianteira para cá. Depois ele pega o quê? Qual que era o outro bichinho? Vocês não estão lendo, não? A cabra. Ele corta a cabra como? No meio. Depois ele pega o carneirinho de 3 anos e ele faz o quê? Corta no meio. Então ele põe a metade para cá e a outra metade para cá. As aves, a palavra de Deus diz que ele não cortou no meio. Aí, Deus queria fazer o quê com Abraão? Abraão não conhecia Deus, igreja. Abraão estava fazendo tudo na vida dele pela fé. Ele não estava falando com Deus visivelmente, vinha no coração dele. Então Deus precisava falar com ele da maneira que era feita a aliança naquela época. Só que a aliança, ele precisava guardar a aliança. E Deus falou com ele possivelmente cedo, porque diz que chegou a noite, é que Deus cumpriu a parte dele na aliança. Como assim? A parte de Adão era, aliás, de Abraão, era cortar os animais e ficar guardando a aliança. Por quê? Na hora que liberou o sangue dos animais, o que veio em cima dos animais? Urubu, abutre. A palavra de Deus diz que Abraão ficou enxotando os urubus para que não fosse lá e pegasse aquilo que era dele. Porque no sangue tem vida. No sangue tem aliança. Por isso é que a nossa aliança com Deus já está pronta, que é através do sangue de Jesus. Por isso que dentro de você tem sangue, tem vida. E o diabo sabe que onde tem vida, ele vai querer que nem um urubu ficar em cima. E as coisas vão dar erradas para você. Por quê? Porque ele sabe que para que Deus realize alguma coisa na sua vida, você precisa de uma promessa. Abraão, então, fica o dia inteiro enxotando aqueles bichos. Quanto tempo faz que você está enxotando? Orando, repreendendo? Quanto tempo faz que você ora e repreende o diabo? E parece que as coisas não estão acontecendo, mas estão. Quando chegou a entardecer, cansado, a Bíblia diz que ele dormiu, né? Pode falar, meu amor. Dormiu. É que vocês não escutam, né? Ele fala o tempo todo aqui. Ele dormiu. Quando ele dormiu, disse que o quê? Vou mostrar para vocês aqui no versículo. Esperem um pouquinho só. 15, versículo... Cadê, meu Deus? Espera aí que eu vou achar aqui. Versículo 17. 15, 17. Sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis que um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Quem tem a Bíblia Shed, abre aí rapidinho para mim o 17, no lugar de forno de fumaça, vê o que está escrito. Como é que é? O que foi, Bruno? Então, como que segura sem queimar a mão um fogareiro que sai um monte de fumaça? Hein? Se eu pegar na mão, vai queimar a minha mão, não vai? Porque aqui é um fogareiro. O que tem dentro para produzir fumaça? Fogo e alguma outra coisa lá, né? Carvão, não sei. Então, o que vocês acham de colocar uma correntinha e ficar fazendo assim, ó? Quem quiser entender, entenda. Aonde que usa esse negócio assim, ó? Tá rindo, né? Vocês entenderam, né? Então, o que foi usado? Sucedeu que, posto o sol, houve escuridão. E eis que um forno de fumaça e o que mais? Uma tocha passou por aquelas metades.
Ah, entendi. Então quer dizer que eu posso ter feito algum pacto, alguma aliança inconsciente quando eu fui lá naquele lugar lá e eles ficavam chacoalhando aquele trequinho? Sim. Só que aqui naquela época eles faziam isso. E além disso ainda passava um fogareiro no meio, né? Era uma tocha. Então eles diziam, na linguagem deles, não a de Deus, que a tocha passava entre os animais, né, mortos e separados pelo meio, que se uma das partes, porque cada animal, cada parte do animal significava a pessoa, uma parte significava Deus e outra pessoa significava Abraão, porque ali quem estava fazendo aliança um com o outro era Deus fazendo com Abraão. Vocês entenderam? Então, tinha que passar uma pessoa com a tocha no meio. E a tocha passando significava, se uma das partes não fizer aquilo que acordou, que foi feito em aliança, aquele fogo iria consumir aquela parte. Só que essa não era a parte de Abraão, essa parte era de Deus, porque a parte de Abraão era pegar os animais, lembram? A hora que Abraão dormiu, veio densas trevas, noite, escuridão, ele acordou. E quem é que passou com a tocha no meio? Foi Deus, dizendo, a minha parte está pronta. Eu te darei uma descendência tão numerosa que você não vai conseguir contá-la. E sabe quem é a descendência de Abraão? Levanta o dedinho. Somos nós. O que isso quer dizer? Que existe uma promessa para nós feita a Abraão, que vai se cumprir, porque quem passou no meio daquelas metades não foi homem. Isso não foi dito por homem, foi dito por Deus. Então existe uma aliança, existe uma promessa que nós seríamos abençoados por causa de Abraão. Glória a Deus por isso? Vamos continuar então. Deixa eu ver aqui se eu estou perdendo alguma coisa. É nesse momento que Abraão, então, perguntou para Deus como que ele ia saber se ia herdar. Deus, então, pediu para Abraão entrar em aliança com ele. E hoje nós temos a aliança com Deus através do sacrifício de Jesus. E hoje, nós somos essa posteridade de Abraão? Sim ou não? Mas tem que estar na palavra, vocês concordam? Então, Gálatas 3, versículo 28, por favor. Nós não nascemos em Israel? Nós nem nascemos lá na Arábia Saudita? Gálatas 3, versículo 28 diz assim: não há judeu, nem grego, nem escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós, isso é para nós, igreja, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Versículo 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a... Não aceite menos do que o melhor para você. Não aceite. Se você está aqui esta noite passando por qualquer dificuldade, você tem uma grande possibilidade de acreditar na palavra hoje e a fé ser a justiça que falta na sua vida. Estão entendendo, igreja? É promessa. Então, existe uma história diferente para você que está aqui esta noite. Existe uma história diferente para quem está vivendo uma vida que não é digna, que não está vivendo uma vida com paz, uma vida de conquistas, uma vida com alegrias. Você não tem nem liberdade para sair. Às vezes você não tem nem liberdade para dormir direito. Isso não é a vida que Deus quer e trouxe e tem uma promessa para você, não é. O que Deus tem para você é muito diferente da vida com que você está vivendo.
e é direito e você nem sabia disso. Amém? Certo. Então, entenderam que não é sobre vida eterna e salvação que eu estou explicando para vocês? Daqui a pouco vocês vão entender o que é que eu quero trazer para vocês. Mas primeiro vamos abrir Mateus capítulo 6, versículo 33. Mateus 6, versículo 33. Eu quero ensinar para vocês, para que vocês tenham uma vida em abundância nessa terra, porque não é pecado não, viu? Não é pecado. Mas, vírgula, buscai primeiro o reino de Deus e o que mais? E todas essas coisas vos serão? Que coisas? É você que tem que dizer. É você que escreve aí o que precisa ser acrescentado na sua vida. Mas primeiro busca o reino de Deus e a sua justiça. Legal, nós já sabemos o que significa justiça no Velho Testamento. Agora, esta palavra está no Velho ou no Novo? Então muda de figura. Mas não muda a moral da coisa. A palavra justiça aqui no Novo Testamento é D-I-K-A-I-O-S-Y-N-E. Dikaiosne. Não sei se é assim que fala. Dikaiosine. E tem o significado, fazer o que é certo. Apenas isso. Fazer o que é certo. Porém, esta palavra ela tem um substantivo, que é D-I-K-A-I-O-S. Dikaios. Essa palavra dikaios é um substantivo dessa outra palavra que eu falei para vocês. E ela tem um significado de reto, justo, e referindo a uma pessoa que age, que pratica a justiça, que é imparcial, que é reto, justo, e tem um caráter e uma conduta irrepreensível. No Novo Testamento, essa palavra dikaios acaba assumindo, por ser um substantivo, um sentido moral. Ai, o que é isso, pastora? Gente, essa palavra está se referindo ao próprio Deus. Ele é a justiça. Ele é o dikaiosine e ele é o substantivo dessa palavra, que é também o dikaios. Isso aqui está falando, se referindo ao próprio Deus. O que é justiça, então? É Deus. Parabéns, Bianca. O que é justiça, então? É o próprio Deus. Vamos entrar na palavra agora? Vocês entenderam o que é justiça? Agora o negócio vai complicar. Porque vai ter que cair paradigmas por terra aqui esta noite. Vai ter que cair doutrinas erradas que foram ensinadas para você aqui esta noite. E eu não estou nem aí se vai demorar ou não a leitura, mas nós vamos ler inteirinho. Ezequiel, capítulo 18. É o que dá nome ao ser. Isso mesmo. Olha, tá vendo, tadinho? Tem que deixar ele falar. Eu me perco todinha se alguém fala do meu lado. É o que substantivo é o que dá nome ao ser, adjetivo, qualidade, né? Então está falando, qual é o substantivo da frase? É Deus. Não somos nós. Vamos lá então. Ezequiel, capítulo 18. Vou ler na Bíblia Shed, porque a tradução foi espetacular. Nós vamos ler do 1 até o final, que acaba no versículo 32. Vamos lá, gente? Vamos comigo nessa viagem aqui tremenda? Então vamos lá. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, a mim quem? A quem escreveu aqui, o profeta Ezequiel. E o que foi dito a ele? Vamos lá, versículo 2. Deus falando com ele. Que tem de vós que dizeis este provérbio acerca da terra de Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que embotaram?
Versículo 3. Aqui Deus começa a dizer que todos os homens são iguais. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direi esse provérbio em Israel. Por quê? Porque aquilo era um ditado, um provérbio, mas não tinha nascido da boca de Deus. E as pessoas que não entendem a palavra e querem com argumentos transformar a palavra para o seu próprio benefício, diz, mas está escrito que... Como é que é mesmo que está escrito? Espera aí. Os pais que comem uvas verdes e os dentes dos filhos é quem botam? Isso aqui não veio de Deus, igreja. Está escrito aqui, ó. Vivo eu, diz o Senhor, que nunca mais direi esse provérbio em Israel. Por quê? Porque no versículo 2 ele diz, que tem de vós que dizeis esse provérbio acerca da terra de Israel, esse ditado que não sai da boca de vocês, mas é o mundo que fala. São as pessoas que falam, não está partindo de mim. Versículo 4. Eis que todas as almas são minhas. Alma significa indivíduo, significa pessoas, significa você. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. Então a alma que pecar, essa morrerá. Versículo 5. Aqui, prestem atenção, que eu vou começar a falar para vocês de um pai que é justo. Tá bom? Porque também tem a parte que fala de um pai que é injusto. Vocês vão entender. Versículo 5. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo sacrifício sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, não contaminando a mulher do seu próximo, nem se achegando à mulher na sua separação, não oprimindo ninguém, devolvendo o seu devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto, vestindo-o nu, não dando o seu dinheiro à usura, e não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos para proceder segundo a verdade. Tal justo certamente, diz o Senhor Deus. Por que esse justo viverá? Porque ele é justo, ele tem justiça e tem retidão. Mas toda alma que pecar é essa que vai morrer. Mas esse não está pecando, esse está sendo justo. Por isso ele viverá. Guarda isso no coração. Agora o 10. O filho mau de um pai justo. Ali era um pai justo que tinha um filho mau. Agora é um filho mau de um pai justo. Se ele gerar um filho ladrão, quem? O pai que é justo. Se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer o seu irmão qualquer coisa dessas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas ao contrário, comer sacrifício sobre os montes, contaminar a mulher do seu próximo, oprimir o aflito e necessitado, roubar, não devolver o penhor e levantar os olhos para os ídolos, e fizer abominação, e der o seu dinheiro com usura, e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez certamente, morrerá. E o seu sangue vai cair sobre ele. Versículo 14. Aqui é um filho justo de um pai que é mau. Eis então que se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai praticou, e vendo-os, não cometer coisas semelhantes, não comer sacrifício sobre os montes, não levantar os olhos para o ídolo da casa de Israel, não contaminar a mulher do seu próximo, não oprimir ninguém, não retiver o penhor, não roubar, e der o seu pão ao faminto e vestir o nu, desviar do aflito sua mão, e não receber com usura em demasia, ou seja, não cobrar com juros altos, e guardar os meus juízos e andar nos meus estatutos, este tal não morrerá pela maldade do seu pai, certamente viverá. Seu pai, agora, o versículo 18, um pai mau, ele morrerá por causa dos seus próprios pecados. Verso 18.
seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do irmão e fez o que era bom no meio do seu povo, sim, esse morrerá pela sua maldade. Verso 19, aqui começa falando das responsabilidades individuais e no arrependimento em relação à infidelidade. Verso 19, Deus falando que estava passando no coração daqueles que estavam indo atrás de Ezequiel para perturbar a cabeça de Ezequiel, dizendo que o que estava acontecendo com eles era injusto. Verso 19, mas dizeis, porque não levará o filho à maldade do pai? Porque o filho tem juízo e justiça, guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. 20, a alma que pecar, ou a pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. Ou seja, se ele não fizer a mesma coisa. O filho não levará a maldade do pai, nem o filho... Aliás, como é que é? O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo será sobre ele, e a impiedade do ímpio sobre ele também. Mas se o ímpio se converter, o que é o ímpio mesmo? O herege, que muda a doutrina, a sã doutrina. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não vai morrer. 22, de todas as transgressões, agora não é pecado, é transgressões. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Antes eu não desejo que se converta dos seus caminhos e viva. 24. Mas desviando-se o justo da sua justiça, mas quem é justo, se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? Nossa, eu estou convertido. Nossa, meu Deus, eu estou convertida. E há muito tempo eu ando diante de Deus na retidão. Então quer dizer que se eu me afastar da justiça, eu também morrerei? Sim. De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória, na sua transgressão com que transgrediu. Quer dizer, eu não vou me lembrar de nada de bom que você fez, se você transgredir contra mim. E o seu pecado com quem pecou, os dois morrerão. Versículo 25. Todos os homens são iguais, né? Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Eu não concordo. Ouvi agora, ó casa de Israel. Não são vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará a sua alma em vida. Quer dizer, então a morte não é física? Não. Você vai conseguir conservar a sua alma em vida, estando você vivo. Versículo 28. Por considerar todas as transgressões e por se desviar delas, certamente viverá, não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel? E não são os vossos caminhos torcidos? 30. Portanto, eu vos julgarei cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. 20. E convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Aleluia. 31. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós, oh meu Deus, criai em vós um coração novo,
um espírito novo, pois, por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e... Difícil para muitos entenderem, mas eu quero traduzir. Você pode estar um morto-vivo aqui essa noite. Você pode estar aqui hoje uma morta-viva. Precisando de remédio para dormir. Precisando de remédio para ser feliz. Precisando de remédio para ir ao banheiro. Precisando de remédio para controlar a sua pressão. Não estou falando para parar de tomar, não. Mas isso não é a vida que Deus quer para você. Em algum lugar você se desviou da justiça. Em algum lugar você fez o que é mal perante o Senhor. E o juízo dele está sobre você, porque ele é a justiça. Estão entendendo? Ezequiel 18 começa então com um provérbio que era popular entre os exilados da Babilônia. Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotam. Ou seja, eu estou passando porque eu estou passando porque meu pai errou. Eu tenho a vida que eu tenho porque os meus pais fizeram o que é mal perante o Senhor. Ah, esse era o chororô deles. Mas no caso aqui, eles é que tinham andado pelos mesmos caminhos dos seus pais. Eles cometeram as mesmas coisas e coisas piores que os pais tinham feito, mas eles não tinham olhos para olhar para si e se arrepender do seu pecado. Eles só tinham olhos para culpar sua família. Então Deus quis dizer assim para ele, então, os meus caminhos é que são errados? Não são os de vocês é que estão tortos? São tortuosos? Porque a alma que pecar é essa? Ou seja, não é morte física, igreja. Só você pode olhar para dentro de você e saber que tipo de vida você está levando. Só você pode olhar para dentro de você e falar, chega, eu dou um basta. Eu saí da justiça de Deus. Por isso é que eu estou na vida que eu estou. Mas hoje eu quero me arrepender, porque o Senhor disse que Ele não tem amor pela morte do ímpio. O Senhor não quer que a pessoa fique um morto-vivo. O Senhor quer te trazer alegria. O Senhor quer trazer de volta para você a paz. Vocês querem isso? Não tem remédio que traga paz. Só o Senhor. Amém, igreja? Mas nesta passagem aqui, as pessoas estavam confundindo, achando que a responsabilidade dos pecados dos pais não estava recaindo sobre eles. Mas isso aqui não tem nada a ver, essa passagem não fala sobre isso. Essa passagem fica muito clara que Deus está falando que eles estavam colhendo exatamente o que eles estavam fazendo na geração deles. Não estava falando que eles estavam colhendo nada dos pais, não tem nada a ver, isso era um boato, isso era um ditado que era dito lá em Israel. Mas não era isto, e não é isto que está aqui em Ezequiel. O que está em Ezequiel é o que nós precisamos olhar para nós hoje, a nossa responsabilidade sobre aquilo que fazemos. Ou você joga a culpa na sua esposa? Ou você joga a culpa em quem? No seu marido, sei lá em quem, para justificar os seus erros. Ah, eu gastei demais porque eu precisei agradar fulana. Ah, eu fiz tal coisa, eu roubei tal coisa, porque eu preciso ter. Ah, eu faço isso porque, senão como é que eu vou para a igreja? Eu não tenho nem roupa para pôr, então eu preciso roubar. Não, eu estou assim, mas você não sabe a vida que eu tenho. Não importa o que vocês vão falar. O que vocês precisam entender essa noite, que a responsabilidade dos seus atos não é de ninguém. É seu. Nós não estamos falando de herança espiritual, nós estamos falando de responsabilidade sobre a própria vida. Então não adianta jogar a culpa no outro. Nós estamos falando é sobre você. Sobre quem nós estamos falando? Amém, igreja? Deixa eu ver aqui que eu escrevi para não me perder. Na verdade, eles estavam recebendo um juízo de Deus
pela iniquidade dos pais, porque eles estavam praticando os mesmos pecados. E eles estavam acumulando sobre si dívidas passadas. Mas eles queriam jogar toda a culpa do sofrimento deles e da desobediência deles nos seus antepassados, tirando de si a responsabilidade dos seus atos. E fica bem claro nessa passagem que a alma que pecar, esta morrerá. Amém? Só que muitas pessoas me fazem um tipo de pergunta que eu acho interessante. O que é ser santo, pastora? O que é ser santo? Ezequiel aqui nos dá a resposta. Bem aqui na passagem de Ezequiel, usando aqui a Bíblia Dake escreve aqui 16 itens de justiça de um homem santo. Por que santo? Por que Ezequiel nos dá a resposta do que é ser santo? Porque santo, a justiça de Deus é uma expressão da sua própria santidade, que é absoluta e perfeita. E a Bíblia diz, coloca para mim Levíticos 11, verso 44. Nós vamos ler só a parte A. A justiça de Deus é uma expressão da sua santidade, que é absoluta e perfeita. E a Bíblia fala para nós sermos o quê? Sermos santos como vosso Pai. Vocês estão lendo, igreja? Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou. E por que Deus ele é santo? Porque ele é justo. A justiça de Deus o faz santo. Então, se ele pediu para que nós também fôssemos santos, o que é que nós precisamos praticar daqui para frente? Está cansativo escutar? Estou nem aí. O que eu quero é que vocês saiam daqui, sabendo por que a herança não chegou na mão de vocês ainda. Sabendo por que vocês não colocaram a mão ainda naquilo que é teu por direito. Por que vocês estão sendo roubados? Quem está roubando vocês são vocês mesmos. Amém, igreja? Então vamos lá, estou quase terminando. Se o nosso Pai é santo, então nós, sendo uma nova criatura e tendo uma nova paternidade, não podemos mais jogar a responsabilidade nossa nos erros dele. Por quê? Porque Deus é santo. Eu errei porque está escrito, porque se não tivesse escrito eu não errava. Eu errei porque a minha vontade não bate com a vontade de Deus. Não é natural a gente culpar os nossos pais pelaquilo que a gente não teve? Eles não estavam culpando que a falta de sorte deles era por causa dos problemas dos seus pais? Se nós somos nova criatura e temos uma nova paternidade, como que a gente vai lançar os nossos erros em Deus se Ele é santo? E agora? Como que você sai dessa? A quem você vai culpar agora? Será que você entende que Deus está falando para você hoje tomar responsabilidade sobre a sua vida e parar de culpar quem quer que seja e passar a fazer tudo certo mesmo que o outro que está com você não queira? Entenderam isso? Vocês entendem que essa palavra é para você? E que por amor a você, até a pessoa que mora com você, ou que você namora, ou sei lá o que você tem com essa pessoa, pode ser abençoado por causa de uma posição sua? Porque se você for uma pessoa posicionada, não tem quem não seja posicionado do teu lado. Não tem. Meu marido sabe, se ele não servisse a Deus comigo, ele não estaria hoje. E eu também sei que eu não estaria do lado dele se ele também não servisse a Deus, se eu também não servisse a Deus. Então, o que te falta é justamente o que você cobra no outro. O que te falta é justamente aquilo que você culpa a outra pessoa. Mas quando você olha para dentro de você, você enxerga e fala: por que eu estou paralisada por causa de fulano de tal? Igualzinho eles na época. Vocês estão ligados em ditado popular.
São os seus pais que pecaram e a boca de vocês que fica grossa por causa de chupar uva verde? Vocês ficam parados em anedotas, em senso comum, em bobagem que os outros falam? Vocês têm que olhar para a palavra, para a justiça de Deus. E a única maneira de você sair daqui esta noite sabendo que isso é verdade, é se o Espírito Santo te convencer. Porque esse é o papel dele, convencer o homem do pecado e da justiça. Nem pecador, às vezes, você concorda que você é. Agora, Deus está falando de pecado e transgressão nessa parte. Pecado é o que você comete contra você e contra o próximo. Transgressão é o que você comete contra Deus. Não roubarás. Antes de você roubar, saiba que você cometeu um grave, mas um grave problema para você. Porque está escrito, não roubarás. Depois é que você foi lesar alguém, mas antes você entristeceu, foi a Deus. E é por isso que Jesus pôde, e é a nossa nova e eterna aliança, porque Ele levou sobre Ele os nossos pecados, as nossas transgressões e a nossa iniquidade. Ele apanhou por minha causa. Ele foi crucificado por minha causa. E é por isso que Deus me ama, porque eu escolhi a justiça. Se você está nessa, Deus também te ama. Mais cedo ou mais tarde Ele te tira deste problema. Em algum momento você se desviou da justiça que vem dele. É por isso que sobreveio sobre você o que você está passando. Eduque os seus filhos na palavra, não deixe os seus filhos mandarem na sua casa. Tem filhos que decidem se pai e mãe vai para a igreja. Isso é um absurdo. É você que tem que ter as rédeas. Você que ensina o seu filho. Escuta aqui, rapazinho. Escuta aqui, menininha. Você vai para o culto hoje e, se fizer bagunça lá. Não joga a culpa em mim, não. Que para todo mundo a pastora Ana é o cão de bravo, né? E as crianças acreditam. Não, toma responsabilidade sobre a sua vida. Assume, fala é você. Não quero bagunça, pronto, acabou. Vocês não acham que isso é o mais certo e mais fácil a ser feito? Tem criança que treme quando está na minha presença. Aí eu vou saber. Eu falei assim, se você não dormiu, eu vou chamar a pastora. Depois, quando tiver problema, a criança não vai querer me procurar quando ela crescer. Vai ficar com medo, aí você vai ficar com a bucha de resolver sozinha. Aí eu quero ver o que vai dar. Ezequiel 18, verso... o 5. Vou mostrar aqui para vocês agora 16 itens da justiça de um homem santo. Como eu sei se o homem é santo? Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Não sai daqui achando que as promessas de Deus vai cumprir na sua vida, não. Isso é história para boi dormir. Deus só cumpre as promessas na vida de quem tem aliança com Ele. E se você se afastou da justiça com Deus, não fique pensando que isso vai acontecer, que você vai morrer achando. E isso não vai acontecer, igreja. Então, o que é ser santo? Partindo da palavra que vocês estão ouvindo hoje, é literalmente ser justo. Fazer o que é certo. Copiar aquele que é o substantivo da frase. Deus. Amém? Então vamos lá. Verso 5. O verso 9, por favor. Não, peraí, o verso 5 mesmo. Vai acompanhando, Léo. Tenta acompanhar, por favor. 16 itens que nós temos que ter na nossa vida, que vai nos mostrar se nós temos santidade ou não. Primeiro, ele é justo. Segundo, pratica juízo e justiça, que é o verso 5. Verso 6. Não come sobre os montes, ou seja, não adora ídolos e nem come da carne dos sacrifícios oferecidos em templos proibidos. Qual templo é proibido? Aí chega
vai comprar frango assado lá. Vai comer lá a maçã do amor. Vai lá e depois a sua justiça fica o quê? Aí as coisas não acontecem na tua vida. Estou lendo de acordo com o que está em Ezequiel, hein? Depois não reclama falando que veio dos seus pais, não. O 4 item. Não levante os seus olhos para os ídolos. 5. Não contamine a mulher do próximo. Como é que eu vou contaminar a mulher do próximo? Tentando seduzir ela, o bonitão. A mulher do próximo é casada. Isso se chama adultério. 6. Nem se chega a mulher na sua menstruação. Aqui fala na tradução, que separação. Por quê? Porque naquela época existiam as leis sanitárias, que não tem nada a ver com o dia de hoje. Tem que ir lá para Levíticos, para você aprender. 7. Não oprime a ninguém. O que é não oprimir a ninguém? Para de enganar as pessoas. Isso é um momento muito sério, presta atenção. Pare de enganar as pessoas. Verso 7, isso, né? Torne ao devedor o seu penhor, ou seja, devolva aquilo que lhe foi dado como garantia de empréstimo. Não é só dinheiro que você tem que pagar se você pegou. Pegou um livro, pegou um esmalte, sei lá o que você pegou, uma ferramenta, devolva. Isso é justo. 9. Não roube. 10. Dá comida a quem tem fome. 11. Cobre o nu com roupa. 12 é o verso 8. Não dê seu dinheiro com usura. Significa emprestar com juros altos. 13. Não receba demais. 14. Desvie a sua mão da injustiça. Ou seja, pare de fazer o que é mal. Pare de armar ciladas. Pare de desejar mal para os outros. 15. Em qualquer questão, suas decisões precisam ser justas. 16, que é o verso 9. Anda nos estatutos de Deus e procede segundo a verdade em todas as coisas. O homem que pratica todas essas coisas é justo e viverá, e certamente viverá. Diz o Senhor. Não sou eu que estou dizendo, igreja. Isso não é palavras de homens. Isso é palavra de Deus. Mas isso, vamos cair aqui em si, se torna muito difícil para nós. Fazer tudo isso aqui não é fácil. Por isso nós precisamos da ajuda de Deus. Aquele que aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, a salvação vem dele. Mas isso nos faz uma nova criatura. E sendo uma nova criatura, nós podemos praticar o juízo e a justiça por meio da graça. E isso se manifesta na nossa vida através da fé. Porque a fé nos faz prontamente obedecer a palavra de Deus. Eu não vou falar, eu não concordo. Está escrito. É uma opção, é um desejo, é uma decisão minha. Espero que seja de vocês também. Verso 10, por favor. Quando chega no verso 10, Deus lista 12 pecados do homem ímpio. O ímpio é aquele incrédulo, né? Aquele que não tem fé. É ladrão. 2, derrama sangue. 3, recusa-se cumprir o seu dever. Está no verso 11. Come carne oferecida aos ídolos. Seduz a mulher casada. Oprime enganando o pobre necessitado, que está no verso 12. Pratica roubos, não paga o que deve, não devolve o que foi lhe emprestado, ainda levanta os olhos para os ídolos, comete abominação e empresta dinheiro com usura e recebe demais do próximo. Essas são afirmativas feitas por Deus. Repito, não por homem. Então significa que independentemente
do que às vezes é ensinado ao contrário para você? O homem ou a alma que pecar? Essa? Então o indivíduo que faz essas coisas, mesmo que já tenha tido a experiência da salvação, certamente vai morrer. E nesse contexto aqui, a morte não é física, é um castigo. Verso 24 e 28, por favor. Os justos, pode ir passando, tá? Que eu não vou ler. Os justos se afastam da justiça a fim de cometer o pecado. Eles não morrem fisicamente, eles vão continuar a viver fisicamente. Só que tudo que é de ruim vai acontecer para ele nessa terra. Às vezes começa até dando certo. As pessoas começam a nadar de braçada achando que está certo. Mas não demora. Não demora, a conta chega para pagar. Então, o que a palavra está nos ensinando essa noite, igreja? Que podemos ser salvos, mas viver nessa terra sem abundância nenhuma. Eu não estou falando de salvação. Eu estou falando de você ter uma vida em abundância nessa terra. Então, para a gente encerrar, João 10:10. O que seria viver em abundância? Repete para você mesmo. Como seria se eu vivesse em abundância? Você repetiu para você mesmo? Porque abundância, literalmente, talvez não seja o que você viva. É viver sem que as coisas, sabe, seja custosa, sem que elas, sabe, demore tanto para acontecer na vida de vocês. Fazendo como que tudo seja muito difícil, né? Mas vamos lá. João 10:10. O ladrão vem senão para quê? Roubar, matar e destruir. Esse é o ladrão, esse não é Deus. Então o ladrão é quem? O diabo. E Jesus disse: eu vim para que tenham a vida. Toda alma que pecar? Essa? Mas eu vim para que vocês tenham e a tenham com? Então o significado dessa palavra abundância aqui no grego é perissos. P-E-R-I-S-S-O-S, para quem está anotando. A palavra abundância em João 10:10 tem o significado no grego de perissos, que tem o sentido de além em quantidade, além em qualidade. Ou seja, isso é abundância, né? Mas também tem uma coisa muito diferente escrito lá que eu achei interessante. Lá diz que além de quantidade ou qualidade, também é sentido de vantagem. Uai, se Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância, qual é a vantagem então de eu servir a Deus? Qual é a vantagem então que o Senhor Jesus nos dá? Isso, Flávia, eu gosto da sua carinha. Se perisso significa, vou ler de novo, além em quantidade, além em qualidade, perissos também significa sentido de vantagem. Uai, qual é a vantagem de eu ter Jesus como meu Senhor e Salvador? Ele é a tocha que passou no nosso meio. É por causa dele que as promessas vão se cumprir a nós e que foram ditas a Abraão, igreja. Entenderam qual é a vantagem? A minha vida eterna, o meu pecado é perdoado, aleluia. Nós não estamos falando de vida eterna. Nós estamos falando nessa vida horrível que você está levando. Nessa vida medíocre. Essa vida sem dinheiro. Essa vida sem saber o que você quer, onde eu estou, pouco eu vou. Não sei se é assim que o Júlio fala, onde eu estou, pouco eu vou. Se eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar que eu pague a passagem, que nem Jonas, né? Estão me levando. Mas não adianta, o Senhor te vomitou aqui essa noite.
Qual é a vantagem, além da vida eterna e do perdão dos nossos pecados? A vantagem é, aleluia, as promessas de Deus vão se cumprir nas nossas vidas. Essa vida em abundância são as promessas de Deus se cumprindo em nós. Ele mesmo deu, Ele mesmo tirou. E bendito seja o nome do Senhor. Você quer mudar de vida? Volta para o Senhor. Você está um morto-vivo. Deus está conservando a sua alma morta em vida. Jesus, amado, porque o Espírito é dele. É só vivificar e você volta a viver. Ruim essa proposta? As promessas de Deus não vão se cumprir em qualquer um, apenas naqueles que buscam a santificação, porque sem santificação, ninguém vai ver Deus, está escrito. Não, Deus vai ter misericórdia, vai nada, irmã, acorda para a vida. Deus é misericordioso, tanto é que Ele te trouxe aqui hoje. Isso é a misericórdia de Deus, a justiça. Ele é santo porque Ele é justo. Ele não pode ser imparcial. Não tem como. E João, desliga ali para mim, por favor. João 10:10. E o ladrão está aproveitando, roubando, matando, porque não é Deus que faz isso. O ladrão está aproveitando, roubando, matando, destruindo, justamente as pessoas que não sabem que têm esta herança, essas promessas para se cumprir. E todos que estão em Cristo Jesus têm esse direito, pois somos descendentes de Abraão e novas criaturas. E no próximo domingo, eu vou falar sobre as promessas para vocês. Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus. Só que serão promessas que vão mudar o rumo da sua vida. E pode ter certeza que tudo vai acontecer para você não estar aqui domingo que vem. Mas Jesus pediu para ter bom ânimo, né? Se nós tivermos bom ânimo, tudo vai acontecer para nós. E o ânimo está justamente numa alma que pode estar aqui ferida, morta. Então vamos orar. Vamos orar. Isso é a palavra de Deus. Não tem atalhos, igreja. Não tem como pegar atalho. Não tem como comprar um número de sorte, ser sorteado, ganhar uma bolada de dinheiro e resolver sua vida mais ou menos. Não. Tem como tudo isso acontecer, mas você sendo justo. Então fazer as coisas certas, da maneira correta. É isso que é ser santo. E santo é o nosso Pai. Aleluia. Eu não sei se você recebeu essa palavra no seu coração, mas Deus te trouxe aqui essa noite. E se as coisas já estão boas para você, porque você já é justo, imagine quantas promessas a mais vão se cumprir. Porque nada foi dito de diferente. Você já sabe que você é descendente de Abraão. Você já sabe que você tem direito às promessas do Senhor. Mas alguns também aprenderam que não vão receber nada. Pelo contrário, nada. Então ainda há tempo, porque o Senhor não se gloria na morte de ninguém. O Senhor não fica feliz você estando morto em vida. O Senhor não quer que você se torne um ímpio de forma alguma. E vocês não têm noção quanto que vocês são especiais para o Senhor por estarem aqui esta noite. Aquele braseiro, né, que fica soltando fumaça, talvez seja justamente o que te afastou do Senhor, porque você pode ter feito algumas alianças inconscientes, sem que você soubesse. O diabo te roubou e te matou. Mas o Senhor te trouxe aqui esta noite para te dizer: a boa obra que eu comecei em vós, eu vou completar até a volta de Cristo Jesus. Então até domingo que vem, que você possa estar meditando, pensando nessa palavra,
Essa palavra, a partir de amanhã, segunda-feira, vai estar no meu canal do YouTube, se por acaso você não anotou, não sei, se quiser ouvir novamente. Mas que você pense sobre isso durante a semana e perceba que tipo de vida você tem vivido. Talvez você seja o seu principal carrasco. Tira o olho da outra pessoa e se levanta em fé. Abraão não tinha nada disso escrito. Abraão não tinha ninguém que falasse para ele, mas ele creu em fé. Talvez seja isso que te falte, fé. E se a fé foi imputada como justiça para Abraão, o que dirá para nós hoje? Então, a Bíblia nos diz que se te falta fé e sabedoria, é só pedir. Então vamos fechar esse culto essa noite, pedindo a Deus mais fé. Ore você, coloque a mão sobre o seu coração e diga com palavras sinceras: Senhor, me faz enxergar o que eu não enxergo. Senhor, me dá fé. Eu preciso perceber a minha vida, porque você não muda nada se você não perceber. O que é de mais terrível na vida de uma pessoa é quando a pessoa vem acompanhada ao culto e a pessoa que está do lado percebe tudo, mas em relação à outra. Perceba você. Você só muda o que você percebe. Então que essa semana, em nome de Jesus, eu declaro sobre todos nós, que o Senhor nos aumente a nossa fé, porque nós queremos ter vida e vida em abundância, porque isso é justamente o diferencial de servir o Senhor. Ele nos acrescenta isso. Em nome de Jesus, Pai, abençoa cada um que veio aqui esta noite. Você não está saindo vazio não, irmão. Irmã, você não daria conta de receber a resposta do Senhor que você quer hoje. Você não conseguiria guardar isso. Então deixa Deus preparar o seu coração. Deixa Deus trazer luz nas trevas que você está vivendo. E pode ter certeza, serão domingos que Deus é Deus, a palavra do Senhor vai transformar a sua história. Acredite, porque Ele transformou a minha. Transformou de vários aqui dentro, e o Senhor quer transformar a sua. Então que Deus abençoe você, que te leve em paz, que você durma, e do fundo do meu coração, que tenha luta no teu sonho, mas que no outro dia você acorde lembrando de tudo, porque se Deus usar o seu sonho, Satanás está proibido de colocar esquecimento em nome de Jesus. Amém? Olha aqui para frente em nome de Jesus. Eu amo você de todo o meu coração. Isso aqui é a minha vida. Naquele final do louvor eu não vou cantar porque a minha voz é um show, né? Mas o final do louvor diz: descendente de Davi, um homem mais notável, porque ele ama e odeia. É isso que tem que fazer parte da sua vida. Amar a justiça e odiar o que é errado. Mas a gente não consegue ficar de pé se não for o Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Deus abençoe vocês. Nós estamos encerrados. Vão ser 2 ou 3 cultos de domingo de ensino. Mas isso vai transformar a sua vida em nome de Jesus. Vão com Deus. Até domingo que vem, se Deus quiser. Uma salva de palmas para Ele.